Olá, eu sou Valdir Floriano, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal GoDaddy, Treinamentos e Desenvolvimento Pessoal. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre liderança e gestão de conflitos. É isso mesmo, você que é líder, você que é líder de produção, líder chão de fábrica, líder operacional, encarregado, coordenador, supervisor, não importa. O que eu quero trazer hoje aqui é exatamente algumas técnicas e estratégias que você pode sim utilizar para exercer uma liderança muito mais eficiente, uma liderança muito mais eficaz, gerenciando e lidando com os conflitos que vão surgindo aí entre os membros da equipe, entre os seus liderados, tá bom? Mas antes de eu continuar, eu já vou pedir para você clicar no joinha. Por que que eu devo clicar no joinha? Porque assim você ajuda, você contribui para que esse vídeo atinja um número ainda maior de pessoas. Então, quando você clica no joinha, você está dizendo para a plataforma, né, para o YouTube, que esse vídeo é um vídeo relevante, que esse conteúdo é um conteúdo importante, e assim esse conteúdo consegue atingir um número ainda maior de pessoas. Se esse conteúdo fizer sentido para você, compartilhe com todos, né, os seus contatos, os seus amigos, líderes também. Então, compartilha com eles. E se inscreva, faça a sua inscrição no meu canal e clica no sininho para você receber as notificações. Assim, sempre que eu publicar um vídeo novo, né, trazer aqui um conteúdo novo, você é notificado e você já vai ficar a par aí dos conteúdos que eu estou trazendo, dos conteúdos que eu estou compartilhando, tá bom? Então, tema de hoje, liderança e gestão de conflitos. Então, sem mais demoras, sem mais delongas, né? Vamos lá, então, às telas, ao slide aqui, que eu já vou estar compartilhando com vocês, para a gente poder dar sequência nesse conteúdo. Aqui, ó, liderança e gestão de conflitos. Você sabe o que é conflitos? Você percebe conflitos entre os membros da sua equipe? Então, vamos dar uma observada aqui, ó. Vamos clicar no OK aqui. Já vamos lá. Próxima tela. Tá aqui, ó. A origem dos conflitos. Olha só, como que surgem os conflitos? Gente, quando nós pensamos no ser humano, pessoas, o ser humano por si só é um ser de conflito. Sempre que ele precisa tomar uma decisão, sempre que ele precisa fazer alguma escolha, você já de cara você percebe que ele entra num estado de conflito, né? Num estado autoconflitante. Por quê? Porque às vezes nem com relação às suas próprias escolhas, aquilo que ele tem que decidir, né, uma roupa, se ele tem que decidir um sapato, se ele tem que decidir, né, as mulheres, se elas têm que decidir que roupa que elas vão utilizar, se combina, um sapato, aquilo ali por si só já gera algum tipo de conflito. Então, o ser humano, por natureza, na essência do ser humano, ele já é um ser conflitante, porque ele, a todo momento, está tendo que fazer escolhas e tomar decisões. Então, essas escolhas e decisões que a todo momento o ser humano precisa fazer, o coloca exatamente num estado de conflito. Então, quais são, qual é a origem, portanto, dos conflitos? Então, são as diferenças, né? As diferenças de ideias, as diferenças de pensamentos. Então, um pensa uma coisa, outro pensa outra. Então, quando esses dois pensamentos divergentes entram em choque, né, ou eles estão presentes no mesmo ambiente, você vai perceber ali o conflito. Então, são opiniões, ou tem uma opinião a respeito de um determinado assunto, então ele tem uma visão, né, ele enxerga de uma determinada forma, ele tem uma opinião formada a respeito de um determinado assunto, então ele se posiciona, o outro tem uma opinião diferente, então isso gera conflito. Visão de mundo, então a visão de mundo, toda a formação daquela pessoa, né, toda a história da pessoa, a história que ela tem, desde que ela nasceu, na sua infância, a sua adolescência, a sua juventude. Então, tudo isso criou, desenvolveu nela uma visão de mundo. Então, ela enxerga o mundo a partir de uma determinada perspectiva. Então, tem lá a visão de mundo, a cultura da pessoa, né? As coisas que a pessoa gosta, o tipo de comida, o tipo de tempero, o tipo de música, o tipo de vestimenta, o tipo de literatura, o tipo de arte, o tipo de música, enfim. Tudo que está relacionado a aspectos culturais da pessoa, né? Então, tudo isso influencia
no seu comportamento, e quando ocorre um choque de culturas, né? Então, tem um indivíduo lá que tem uma determinada cultura, que gosta de um determinado tipo de música, que gosta de um determinado tipo que tem um determinado gosto. Então, quando essas culturas elas se unem, a tendência é de que haja realmente um choque, né, de um choque cultural, e ali também ocorre o conflito. Então, a educação que a pessoa teve, alguns estudaram mais, outros estudaram menos, né, e às vezes há uma tendência de quem estudou mais acha que é melhor, achar que é mais culto, achar que é mais inteligente, né, e começa a desprezar o outro. Então, essa questão começa a gerar um certo conflito, né? O horizonte de consciência, né? O quanto a pessoa é capaz de expandir a sua consciência, né? Ou o quanto a pessoa tem a sua consciência expandida, o quanto ela consegue observar o mundo à sua volta, o quanto ela consegue perceber o mundo à sua volta, fazer uma análise, fazer uma análise crítica do mundo que está à sua volta, das suas percepções e tirar as suas próprias conclusões, né? Então, formação escolar, formação acadêmica, né? Formação técnica, pós-graduação, enfim. Então, tudo isso são fatores que podem desencadear conflitos. Então, pessoas com diferentes visões de mundo, com diferentes ideias, diferentes pensamentos, diferentes opiniões, diferentes visão de mundo, diferentes culturas, diferentes educações, né? Horizonte de consciência, informação. Então, tudo isso eu elenquei aqui apenas alguns fatores que podem gerar e que estão na origem, né, de alguns conflitos, como a gente percebe nos ambientes de trabalho, né? Então, quando você perceber conflitos surgindo no ambiente do trabalho, então você já fica atento nas fontes, né? O que está dando origem àqueles conflitos? São questões relacionadas a ideias, a pensamentos, né? A opiniões, visão de mundo, e cabe a você, líder, observar o quanto esses conflitos vão impactar no aspecto produtivo, nos resultados ali dos processos que estão sendo realizados ali pela sua equipe. Então, é muito importante você, líder, ter esse conhecimento, você saber como que os conflitos se originam, quais são as causas dos conflitos e que ações você deve tomar para poder intermediar de uma maneira que os conflitos eles possam gerar resultados para os processos. Então, quando o limite, né, a fronteira de permissão de conflitos, então até que ponto você pode permitir os conflitos? Até enquanto eles tiverem algum efeito no processo produtivo. Então, quando as pessoas estão ali discutindo como que um processo deve ser realizado, de que forma ele pode ser realizado, no sentido de melhorar, no sentido de aperfeiçoar, no sentido de trazer ainda mais resultados, até esse momento o conflito ainda ele é permissivo, ele é permitido, na verdade. Se passar disso, se a coisa começar a partir com troca de farpas, né? Com ofensas, com insultos, né? De alguém querendo achar que é melhor do que o outro, daí já tem que haver uma intervenção, mas a gente vai tratar disso um pouco mais à frente. Por enquanto, vamos aqui, ó, observar a tabela de admissibilidade de conflitos. Olha só que legal, gente. Então, nós temos aqui essa tabela. O que é essa tabela aqui? A tabela, como o nome já está dizendo, a tabela de admissibilidade. Ou seja, até que ponto você, líder, pode admitir os conflitos, né? Até que ponto os conflitos são saudáveis. Então, nós vamos ter ali, ó. Primeiro, nessa linha inferior, nessa linha branca ali inferior, onde começa a linha amarela ali, você tem uma zona de comodidade. Então, não é possível, gente, que um ambiente esteja com zero de conflitos. Não é possível isso, porque se o ambiente de trabalho, se a tua equipe, você não percebe nenhum tipo de conflito, você percebe que assim está zerado de conflito, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a tua equipe está numa zona de comodidade. Quer dizer assim que eles estão fazendo o trabalho
um faz um trabalho, outro nas tarefas, né? Em cada etapa dos processos, eles estão fazendo assim, vou fazer a minha parte aqui, não quero me incomodar, não quero entrar em conflito, não quero discutir, não tenho um saco para isso. Então, é uma zona de comodidade. Essa aqui é uma zona que realmente não faz com que o processo evolua, não faz com que o processo cresça, não faz com que o processo se desenvolva. E, num segundo momento aqui, ó, o que nós temos, né? Ó, zona de normalidade. Então, ali na linha verde, como você pode ver, ó, então o conflito vai indo, vai subindo, ele está numa zona de normalidade. O que é essa zona de normalidade? É quando os conflitos permitem melhorias no processo, ou quando os conflitos resultam em melhorias no processo. Então, os profissionais que trabalham ali com você, na sua equipe, né, os teus liderados, eles entram em conflito, eles discutem ideias, eles apresentam visões de mundo diferentes, eles apresentam conhecimento diferente, só que esses conflitos têm como finalidade aprimorar o processo. E a gente vai ver logo mais adiante. E aqui, na linha vermelha, o que nós temos? Nós temos uma zona de perigo. Então, quando os conflitos atingem essa zona vermelha, que é considerada a zona de perigo, o que começa aqui? Começa a surgir os insultos, as coisas ali, as situações começam a ser levadas agora já para o lado pessoal. Então, esse ambiente aqui já não é mais um ambiente saudável, esse tipo de conflito já não é mais um tipo de conflito saudável. Então, o que acontece ali na zona de comodidade? Como eu falei, assim, os processos ficam estagnados, ou seja, não há melhoria, não há evolução, não há progresso nos processos. Eles tendem a permanecerem estagnados, tendem a permanecerem engessados. Por quê? Porque um não quer falar lá com o outro, porque fala, não suporta aquele cara, não aguento olhar nem para a cara dele, então vamos deixar as coisas como estão. Eu prefiro não entrar em conflito, né? Eu prefiro não mexer com o que está quieto. Está assim, mas está bom e prefiro... Então, os membros da equipe têm essa mentalidade. Não, eu não vou ficar falando para o outro melhorar, para ele melhorar os resultados, para ele ser mais rápido, para ele se desenvolver, para ele adotar essas e essas ferramentas, porque eu não quero me incomodar. Então, essa é uma zona onde os processos, a zona de comodidade é uma zona onde os processos ficam estagnados. E, na linha verde, ó, os processos são aprimorados. Quando os conflitos estão ali naquela zona de equilíbrio, ali bem exatamente no meio daquele gráfico ali, o que você percebe? Que os processos são aprimorados. Por quê? Porque os conflitos, as diferentes visões de mundo, né, os diferentes horizontes de consciência que cada indivíduo tem, vão exatamente contribuir para que o processo seja desenvolvido, o processo seja aprimorado, o processo seja aperfeiçoado. Então, nesse momento, naquela linha, os conflitos são saudáveis, os conflitos são salutares. E agora nós temos a zona de perigo, ó, os processos são prejudicados. Quando os membros da equipe começam a se degladiarem, começam a partir para as ofensas pessoais, para os insultos, então tudo isso começa a prejudicar o processo. Aí você, líder, tem obviamente que fazer uma intervenção, né? Então, o que o líder faz? Aí, exatamente o que vai fazer agora. Na zona de comodidade, gente, presta atenção, você que é líder. Então, quando a situação está na zona de comodidade, onde os processos ficam estagnados, você, líder, você deve provocar os conflitos. É isso aí. Você tem que chegar e começar, né, com os membros da sua equipe, falar assim, gente, olha, os processos estão muito estagnados, os processos estão lentos, a gente precisa de mais celeridade, a gente precisa evoluir, a gente precisa adotar ações, a gente precisa adotar estratégias, a gente precisa entender o que está acontecendo aí no processo, chama o pessoal para uma reunião e joga ali para eles ali uma problemática, né? Fala assim, gente, ó, é o seguinte, nós estamos sendo cobrados aí por mais resultado, por mais produtividade, por mais qualidade, e ó, estou passando a bola para vocês e o que vocês acreditam que precisa ser feito. Então, você vai gerando ali um ambiente, né? Vai botando pressão ali para que eles possam começar a se mobilizar e realmente gerar ali uma faísca, né? Um foco de conflito, exatamente para que eles comecem a discutir e a repensar a forma como eles estão executando os processos no sentido de melhorar, no sentido de aprimorar, né? E ali na etapa seguinte, ó,
o líder observa e media. Então, na zona de normalidade, os processos, né, são aprimorados. Então, o que o líder faz? O líder observa e media. Então, você está vendo que eles estão discutindo ali exatamente ideias, pensamentos, estratégias para melhorar o processo. E você vai observando e você vai fazendo intervenções bem pontuais, assim, né? Exatamente para poder pegar aquelas ideias, né? Extrair as melhores ideias que vão surgindo, mesmo de situações conflituosas, e aplicar ao processo. Daí sim você está numa condição, numa situação, diante de uma situação em que o conflito é saudável, né? E no último aqui, ó, você já tem que fazer uma intervenção. Quando você chega na zona de perigo, né, e os processos começam a ser prejudicados, você líder, você tem que fazer uma intervenção. O ideal é você líder atuar na zona de comodidade e na zona de normalidade. Por quê? Porque se você permitir que as situações de conflito cheguem numa zona de perigo, é porque você deixou de executar as duas etapas anteriores. Então, você tem que ficar, líder, muito atento a essas questões, observar o comportamento, observar como é que está o clima, observar como é que está o relacionamento entre os seus liderados, observar como é que está a comunicação, fornecer feedback ali aos membros da equipe, exatamente para que você possa, exatamente para que você venha evitar com que os conflitos atinjam essa zona de perigo. Porém, se você perceber que em algum momento, né, os conflitos atingiram essa zona de perigo, você, obviamente, vai ter que fazer uma intervenção. Tá bom? Vamos lá? Então, aqui, ó, estratégias para gerir conflitos. Que estratégias você, líder, você pode utilizar para gerir os conflitos, né? Então, primeira estratégia, gente, isso aqui até, na verdade, tem uma ferramenta, tá, que ajuda nesse passo aqui, ó, que é exatamente conhecer os perfis comportamentais. Então, conhecer de perfis comportamentais é fundamental para você que é líder, observar, né, e lidar e gerenciar os conflitos que vão surgindo aí com a sua equipe. Isso é muito importante, gente. Por quê? Porque cada pessoa, como nós falamos lá, cada pessoa tem, como eu falei ali anteriormente, né? Cada pessoa tem uma forma de pensar, tem uma cultura, tem um comportamento, né? Tem lá o seu horizonte de consciência, tem a sua formação, tem a sua cultura, enfim. E tudo isso também está relacionado ao seu perfil comportamental. E quando nós falamos de perfil comportamental, obviamente, existem várias ferramentas, né? Existem várias ferramentas que permitem você fazer exatamente isso, fazer um mapeamento dos perfis comportamentais. Tem o Enneagrama, tem a análise transacional, tem a teoria lá dos temperamentos, né? Que é o colérico, o sanguíneo, o fleumático, o melancólico. Então, são diversas teorias que abordam, né, um determinado aspecto do comportamento humano. Nem todas as teorias, ou não existe, assim, digamos, uma teoria que consiga abranger a totalidade do comportamento humano. Elas vão dar conta de alguns aspectos, né? Por exemplo, eu trabalho com o método DISC, a metodologia DISC. Então, o que é a metodologia DISC? A metodologia DISC foi desenvolvida pelo psicólogo norte-americano William Moulton Marston, onde ele coloca os perfis comportamentais em 4 grupos, né? Que é o D de dominante, o I de influência, o S de estabilidade e o I e o C, né, de conformidade. Então, dominância, influência, estabilidade, que vem do inglês, né? E o C de conformidade. Quando você consegue fazer o mapeamento desses diferentes perfis comportamentais, você já consegue estabelecer um canal de comunicação, você consegue fornecer um feedback mais assertivo, você consegue colocar as pessoas trabalhando juntas, e de maneira que esses diferentes perfis comportamentais já não venham entrar tanto assim em choque, já não venham entrar assim tanto em conflito, né? E mesmo que sejam pessoas com perfis comportamentais absolutamente diferentes, você, a partir do momento que essas pessoas ficam conhecendo também o seu próprio perfil comportamental, elas já conseguem
ter uma visão diferente, ter um olhar diferente em relação ao outro, no sentido de ser mais tolerante, no sentido de ser mais amigável, no sentido de ser mais cortês, no sentido de ser mais gentil. Então, essa é a importância de você conhecer de perfis comportamentais. Então, essa aqui é a primeira estratégia para você poder gerir conflitos, né? Essa ferramenta aqui, tá, gente? Eu utilizo nas minhas mentorias, eu utilizo nos processos de coaching, nos treinamentos que eu realizo dentro das empresas. E exatamente quantas pessoas preenchem essa ferramenta, né? Que é uma folha, são umas folhas impressas ali que eu tenho. Então, quando elas vão preenchendo, elas vão percebendo qual é o seu perfil comportamental, gente, elas entram assim como se fosse num estado de êxtase, assim. Então, elas vão tendo vários insights, várias fichas que vão caindo, porque ela fala assim, poxa, então é por isso que eu me comporto assim. Isso aqui, ó, aqui, ó, o meu comportamento bateu, né, bateu certinho. É assim que eu me comporto mesmo, é mais ou menos assim que eu ajo em determinadas situações, né? E um vai observando, exatamente por isso. Então, eles vão começando a se perceber dentro das características do próprio perfil e vão começando a perceber o outro também. Então, essa ferramenta para você, líder, é muito importante. Vou deixar essa ferramenta aqui disponível, tá? Então, você que desejar baixar essa ferramenta para aplicar o teste aí a você mesmo. Então, você, líder, aplica esse teste para você mesmo e depois você aplica ali com os membros da sua equipe para que cada um venha conhecer o perfil comportamental um do outro. Então, essa aqui é a primeira. A segunda, fornecer feedback. Gente, vocês têm que fornecer feedback. Vocês líderes, vocês que são líderes, você que é líder, você precisa fornecer feedback para sua equipe. Agora, quando se fala de feedback, olha, o que eu percebo dentro das empresas, nos treinamentos, nas mentorias, né, nas consultorias, é que parece assim que existe assim, um certo trauma, né, uma certa resistência com relação ao feedback. Por quê? Porque as pessoas não aplicam o feedback como tem que ser aplicado. E olha, eu me arrisco a dizer aqui ó, que mais de 90% dos líderes não sabem aplicar um feedback. Eles participaram ali de um treinamento, eles participaram ali de uma consultoria, participaram de uma palestra onde se falou a respeito do feedback, então eles tiveram aquela compreensão assim meio superficial a respeito, né, do feedback. Então, qual foi a ideia que eles tiveram? Bom, quando eu quiser dar um puxão de orelha lá no meu liderado, quando eu quiser cobrar o meu liderado, né, por algum resultado que ele acabou não apresentando, então, ao invés de eu falar que eu vou chamar ele para dar uma bronca, né, que eu vou chamar ele para conversar, eu digo que eu vou chamar ele para fornecer um feedback, né? Ele acha que a palavra feedback em si já é a solução. Não, gente, a palavra feedback não. Se você aplicar o feedback, né, e você não utilizar isso como uma ferramenta, né, seguindo um passo a passo, seguindo uma estratégia de aplicação, o feedback não serve para nada, gente. As pessoas vão ficar com ódio de receber feedback. Então, tem lugares que você vai e você fala para o líder, né, para ele aplicar o feedback, ele fala, não, mas eu aplico o feedback aqui. Ele fala assim, tá, e qual que é o resultado? Ele fala assim, os caras ficam, né, puto da cara, os caras ficam com raiva, os caras não querem nem saber de feedback. Por quê? Porque o líder está aplicando o feedback de forma equivocada. Então, existe um passo a passo, tá, para a aplicação do fornecimento de feedback. E assim, ó, líder que acha que feedback só se aplica para corrigir comportamento. Gente, feedback não se aplica somente para corrigir comportamento. Feedback se aplica para elogiar também, para fortalecer, para reforçar comportamentos positivos, comportamentos bons. E se você não faz isso, toda vez que você chamar o teu liderado para fornecer um feedback, ele vai achar que você está chamando ele somente para dar um puxão de orelha. Aí sabe o que ele sai falando depois que você dá o feedback para ele? Esse líder aí, o cara faz 10 coisas boas, o cara nunca fala nada. Daí é uma coisa que o cara faz errado, o cara já chama aí para vir querer chamar a atenção do cara, dar puxão de orelha. Ou seja, você vai criando, você vai gerando, despertando nos teus liderados, na tua equipe, uma sensação de injustiça. Exatamente isso aí. Eles vão olhando para você e ficando com raiva de você, porque falam, não, esse cara não é justo. Ele não é justo, meu líder não é justo, meu encarregado, meu coordenador, meu supervisor, ele não é justo.
Porque a gente faz as coisas certas, ele não fala nada. E é uma coisinha pequenininha que a gente faz errado, ele já chama a gente para dar puxão de orelha. Então, quando você vai fornecer o feedback, você fala, você faz o feedback tudo errado. Não segue uma estrutura, não segue um passo a passo. Essa ferramenta também vou deixar disponível, tá? Não vai ficar disponível aqui para você utilizar, para você baixar essa ferramenta. Então, eu tenho ali o passo a passo do fornecimento de feedback estruturado, gente. Ó, são pelo menos 8 passos ali fundamentais que você precisa seguir. Como? Estabelecer um rapport, ou seja, você estabelece ali uma conexão com o seu liderado, né? Outra coisa, não vou citar todos, vou citar alguns só. Outra coisa, você fala de algo, de um fato objetivo. Não fica fazendo toda uma história, né? Fazendo toda uma narrativa, né? Desde como era no Egito Antigo, Idade Média, né? Período clássico, nada, não precisa disso aí, Revolução Industrial. Não, gente, você apresenta um fato objetivo, de modo que a pessoa perceba assim, exatamente o que está acontecendo. Você fala do comportamento da pessoa, você não vai dizer assim, olha, eu acho que você é um funcionário muito teimoso, né? Eu acho que você é um empregado que não tem responsabilidade, eu acho que você não vai taxando, não vai adjetivando o teu liderado, que ele vai ouvindo aquelas coisas ali, ele vai ficando com muita raiva. E também, né, quando você vai fornecer o feedback, às vezes você fala, olha, eu vejo que você realmente é um profissional aí que está comprometido, né? Eu vejo que você, de vez em quando, você entrega, né, os resultados que são esperados de você, mas, por outro lado, né, eu percebo que às vezes você chega atrasado, eu percebo que você tem dificuldade para se relacionar. Gente, quando você usa esse mas ali, o que você falou antes do mas para ele não serve para mais nada. Perdeu o efeito. Perde o valor. Por quê? Porque você está usando uma conjunção ali, e a ideia que vem depois desse mas ali é exatamente vai ser tudo contrário, né? Vai ser tudo contrário à ideia que você expressou antes, né? Vai ser toda a ideia que você expressou antes. Então, você precisa tomar cuidado com o mas, com o porém, com tudo, todavia. No entanto, são advérbios, né, se eu não me engano. Então, você precisa ter muito cuidado com isso. Na hora de fornecer um feedback, então forneça um feedback estruturado. Volto a dizer, a ferramenta eu vou deixar disponível aqui, tá? Aqui para você baixar, para você seguir ali o passo a passo. Outra ferramenta, gente, outra estratégia que tem é você desenvolver inteligência emocional. Você precisa desenvolver inteligência emocional. O que é a tal da inteligência emocional? Gente, tem gente que fala assim, ó, que controle emocional, inteligência emocional, agora a pessoa vai ficar totalmente serena, a pessoa vai ficar levitando, a pessoa vai fechar o olho, vai respirar, e ela nunca mais vai sentir raiva, ela nunca mais vai sentir ódio, ela nunca mais vai sentir tristeza, ela nunca mais vai sentir medo. Não, gente. A inteligência emocional é a capacidade que o indivíduo tem de identificar o mais rápido possível as suas próprias emoções. Então, às vezes, você vê uma pessoa que está operando tanto no automático, ela opera tanto no automático que ela não percebe que ela está com raiva, ela não percebe que ela está com medo, ela não percebe que ela está triste, ela não percebe nada, ela não consegue perceber, fazer uma leitura das suas próprias emoções. E isso é muito perigoso, porque a pessoa vira um barril de pólvora, na verdade, né? Então, qual é o principal segredo, né? Qual é a principal estratégia da própria inteligência emocional? É a capacidade que você tem de perceber as suas próprias emoções. Então, em primeiro lugar, perceber as próprias emoções. Em segundo lugar, estratégias que você pode utilizar para lidar com as próprias emoções, para poder sentir as próprias emoções e para poder gerenciar as próprias emoções. E hoje eu vou adiantar aqui, ó, são perguntas, tá? Perguntas. Cada vez que você faz uma pergunta, você sai de um estado emocional que está te dominando. A gente conhece isso dentro da neurociência. É como o sequestro da amígdala, né? Que a amígdala é responsável por gerenciar, do ponto de vista químico, as nossas emoções. Então, quando ocorre um sequestro da amígdala e você está com muita raiva, você perde o controle, você não consegue raciocinar. Só que quando você faz uma pergunta para você mesmo,
você tem que pensar, você tem que parar e pensar. Então, as amígdalas, elas são liberadas e os estímulos, né, os processos, né, as sinapses que estão presas ali na amígdala, elas começam a ser liberadas aqui para a nossa área frontal, aqui, que é o nosso neocórtex, que a pessoa começa a raciocinar. Então, assim, ela consegue gerenciar e compreender melhor a sua emoção, através de estratégias. Então, em primeiro lugar, identificar as próprias emoções. Segundo, utilizar estratégias. Terceiro lugar, perceber as emoções nos outros também. Então, para você poder gerenciar os conflitos, você precisa entender, você precisa entender as suas próprias emoções, mas você precisa também fazer uma leitura das emoções do outro, identificar quando que o outro está com raiva, quando que o outro está com medo, quando que o outro está inseguro, você precisa perceber isso no outro também. E também você precisa ter estratégias para utilizar. As estratégias quais são? A mesma estratégia, gente. Faça perguntas para a pessoa. Então, às vezes, a pessoa está com medo, a pessoa está com raiva, você chega e fala assim, tá, mas o que exatamente, você poderia especificar exatamente o que está acontecendo, o que está te deixando com medo? Dentro disso que você está se propondo a fazer, você está com medo exatamente do quê? Então, quando você pede para a pessoa detalhar, quando você pede para a pessoa especificar, ela tem que sair daquele estado emocional, o qual ela está sendo dominada, e ela começa a raciocinar, ela começa a pensar. Então, identificar as próprias emoções, primeiro, utilizar estratégias para lidar com as próprias emoções, identificar as emoções do outro, utilizar estratégias para lidar com as emoções do outro. E em último aqui, ó, em quinto lugar, usar a empatia, você conseguir se colocar no lugar do outro, daí até já apareceu ali em último lugar, né? Então, a empatia, você conseguir se colocar no lugar do outro, você conseguir imaginar situações, né? se colocar no lugar do outro, claro que isso nunca vai ser possível, né? Mas você, pelo menos, imaginar situações que permitam que você entenda o que o outro está sentindo. Então, isso também é uma questão muito importante, tá, gente? É a questão da empatia, que vai acabar aparecendo ali na questão no terceiro ponto, que é a inteligência emocional. Outra é uma comunicação assertiva. Você é um líder que tem uma comunicação assertiva, você consegue se comunicar com facilidade entre os membros da sua equipe, ou a forma como você se comunica com os seus liderados acaba deixando dúvida, acaba transmitindo insegurança, acaba transmitindo incerteza, de modo que eles não entendem aquilo que você quer, você não consegue se expressar de maneira clara, você não consegue se comunicar de maneira clara, você acha que você foi lá e fez uma reunião, você falou, você deu algumas orientações e todo mundo, né, entendeu do jeito que você falou, porque você acha que você fala muito bem, você acha que você tem uma boa oratória, você acha que se comunica, né, de maneira extraordinária, e bem no fim, quando você vai se certificar se as pessoas realmente entenderam aquilo que você quis dizer, elas acabam não entendendo. Então, você precisa realmente estabelecer um canal de comunicação, se comunicar de maneira assertiva, se comunicar de maneira clara, se comunicar de maneira objetiva, de modo que os seus liderados possam verdadeiramente entender aquilo que você está dizendo. E, às vezes, uma pergunta simples, gente, ó, quando você pergunta, olha, eu te passei essas orientações aqui, eu te passei essas instruções aqui, e eu queria que você me dissesse, assim, com as tuas palavras, o que você entendeu. Aí, quando ele, né, o teu liderado, vai dizer para você, com as palavras dele, o que você quis dizer, daí sim, aí você vai se certificar se ele realmente entendeu. E quando ele estiver falando com você, se você perceber que alguma coisa do que ele estiver te falando ficou fora, você já aproveita e já faça uma abordagem, você já faça uma correção. Mas a questão da comunicação assertiva, gente, é fundamental. Então, outra questão que tem aqui, gente, ó, é a clareza na missão, visão e valores. Você líder, você precisa realmente ter uma clareza da missão, da visão e dos valores aí da sua empresa. A missão, o que vocês estão fazendo, o que a empresa de vocês faz. Então, qual que é a missão no presente, né? Produzir com qualidade, atender às necessidades, às demandas dos nossos clientes. Então, tudo isso é muito importante, você ter clareza na missão. O que a tua empresa faz hoje, o que a tua empresa faz agora, a tua visão, aonde a empresa pretende chegar, quais são os objetivos que vocês pretendem atingir, que a empresa pretende atingir, aonde que ela pretende estar daqui 1, daqui 5, daqui 10 anos, os valores, quais são os valores,
a ética, a honestidade, o respeito, a integridade. Então, esses estão todos valores, a inovação, são valores que acompanham, que estão presentes ali na empresa, e você precisa realmente conhecer isso, e você precisa transmitir isso de maneira também clara, de maneira objetiva aos seus liderados. E por último, ali tem a empatia, né, que eu já comentei, é você exercitar, você ter a capacidade de se imaginar no lugar do outro, passando, sentindo o que o outro está sentindo. Então, isso é fundamental. Então, são estratégias para gerir conflitos. Então, tá lá, ó, conhecer os perfis comportamentais, fornecer feedback, desenvolver inteligência emocional, comunicação assertiva, clareza na missão, visão e valores da empresa e a empatia. E os tipos de conflito, tá, gente? Isso aqui é algo que eu preciso comentar, porque isso aqui é muito importante. Ó. Então, conflito latente. Gente, o conflito latente é aquele conflito que é inerente ao próprio ser humano, tá? São aquelas situações que o ser humano sente, são as suas próprias dores, né, as suas próprias indecisões, mas isso muitas vezes fica com ele, são os conflitos internos, né? Então, é aquele conflito latente, ou seja, ele tem potencial. Eventualmente, esses conflitos que são inerentes ao ser humano, eles podem, né, ir para o próximo passo, que é o conflito sentido. Né? Então, o que é o conflito sentido? É quando a pessoa já começa a tomar consciência de que aquele conflito, de que aqueles conflitos internos já começam a gerar um certo incômodo para a pessoa já começa a ficar inquieta, a pessoa já começa a ficar perturbada assim, em determinados ambientes, né, com coisas que causam a ela um certo desconforto, então ela já começa a ter uma percepção, né, uma clareza, ela já começa a tomar consciência do conflito. E o conflito percebido, aí já é quando as pessoas, né, as pessoas começam já a externar. Então, ela sente o desconforto, mas ela já começa a externar. Ela começa a externar a questão do conflito, mas ainda está com ela mesma. Então, mas ela começa a externar de modo que o outro já começa a perceber. E o conflito ali, o manifesto, é quando a pessoa já realmente começa a fazer coisas que demonstram, né, ter atitudes, ter comportamentos que demonstram que ela já está numa situação de conflito. Ela já começa a manifestar, ela já começa a falar, ela já começa a declarar, ela já começa a manifestar a sua opinião e as situações que estão causando a ela um determinado desconforto, né, que estão causando nela um determinado conflito. E por último ali nós temos o conflito social, que é quando, né, a equipe toda, né, está insatisfeita com alguma situação e elas muitas vezes procuram líderes já tomadas assim, né, de raiva, né, tomadas assim por um movimento já coletivo, né, que é o conflito social. Então, líder, você tem a responsabilidade de não permitir com que os conflitos cheguem nesses estágios que já fugiram do controle. Você tem esse compromisso, você tem essa responsabilidade. E como a gente viu ali, portanto, naquele gráfico, ó, então você tem que fazer as intervenções, ó, ali na zona de comodidade, na zona de normalidade, na zona de perigo, sendo que na zona de comodidade você precisa você precisa provocar os conflitos. Então, se estiver zerado de conflito, você precisa provocar conflitos. Mas com que objetivo? De fazer com que os processos sejam aprimorados. Ó. E quantos processos estiverem, quantos conflitos estiverem na zona de normalidade, você vai observar e mediar, né? No sentido de filtrar, de extrair da equipe as melhores ideias, né, os melhores projetos e colocar em prática. E quando estiver na zona de perigo, você vai fazer uma intervenção, né? Você vai fornecer feedback, você vai conversar com as pessoas envolvidas para que aquele conflito já não venha perdurar. Então, quando que esse conflito aí já começa a ser nocivo? Quando começa a partir para o lado pessoal. Então, partir para o lado pessoal, os conflitos já começam a se tornar conflitos perigosos. Mas enquanto eles estiverem havendo discussão de ideias, conflito de ideias, no sentido de aprimorar o processo, até aí está saudável, né? Você só faz ali uma observação e uma mediação. Tá bom, gente? Fica aqui, portanto, esse vídeo de hoje. Eu gostaria de agradecer muito a vocês. Eu já vou deixar de compartilhar minha tela aqui, porque eu quero já me despedir de vocês. Agradecendo, tá, gente? Olha, eu fico aí, posso dizer que eu fico muito feliz
por poder compartilhar esse conteúdo aqui. Eu amo fazer isso aqui, tá? Compartilhar esse tipo de conteúdo. Eu espero que esse conteúdo ajude você, líder, a gerenciar melhor, né, os conflitos que vão aparecendo aí, que você possa realmente desenvolver comprometimento com a sua equipe, desenvolver engajamento, gerar alta performance, conquistar a confiança e o respeito aí dos seus liderados, tá bom? Fiquem todos com Deus, gente. Até o próximo vídeo.